Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Imagine que um grande cliente seu, o maior de todos os seus clientes, resolva que a partir de agora só compra de você se ficar claro para ele que o impacto social e ambiental da sua empresa é o menor possível e que você está fazendo de tudo para melhorar ainda mais. Você faria tudo para melhorar, certo? Agora imagine que esse grande cliente não é só o seu grande cliente, mas é o grande cliente da maioria das empresas no país. Ou, pelo menos, que ele é nada mais, nada menos que o maior comprador do país. O programa desta semana vai falar das possibilidades das chamadas compras públicas sustentáveis, isto é, o momento em que os governos passam a verificar e exigir respeito ao meio ambiente e à sociedade nos produtos e serviços que adquirem. Para falar deste assunto, estamos recebendo hoje em nossos estúdios a Thaís Horta, que é servidora municipal e coordenou por 8 anos a chamada A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo, entre 2005 e 2012. Com a gente também o senhor Rafael Marinângelo, advogado e mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele que é membro da Comissão de Infraestrutura Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB e especialista nesse assunto. Prazer ter vocês com a gente aqui no nosso Capital Natural. É um tema bastante instigante e eu queria começar essa nossa conversa perguntando para vocês se o impacto que possa resultar dessa exigência, no melhor sentido da palavra, com relação às compras e aquisição de serviços por parte das empresas públicas, é tão relevante assim, a ponto de se ter uma agenda elaborada e de se esperar ainda mais atitude por parte das empresas e dos próprios governos nas três esferas. Que tal começar contigo, Thaís? Bom, Guto, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Na verdade, assim, eu penso que tem alguma coisa antes de comprar simplesmente, né? Que é na capacitação daquelas pessoas que vão pedir a compra dos produtos e serviços. Enquanto na Prefeitura de São Paulo, a gente fez um trabalho de sensibilizar compradores, procuradores, servidores que solicitam compras, aqueles que são dos almoxerifados e que recebem as compras, porque não adianta nada a gente simplesmente comprar se não sensibilizar essa base daquilo que está sendo comprado. Então, eu penso que é um passo anterior ao que você colocou, né, que é sensibilizar essas pessoas para que as compras sejam feitas de forma sustentável. Serviços também podem ser feitos de forma sustentável, como, por exemplo, a copa e limpeza. Se a gente contratar um serviço de copa, essas pessoas devem vir com alguma sensibilidade no sentido de água, como é que a gente usa essa água, a limpeza. Coleta seletiva tem que vir embutido na contratação desse serviço e também a utilização desse recurso natural que é a água. Então, são passos anteriores a simplesmente a aquisição de um bem ou de um serviço e oferecido no mercado. Eu penso que tem esse passo antes que vem pela educação ambiental. É como se a gente entendesse a necessidade de haver consciência e sensibilidade para a questão ambiental, uma consciência, uma sensibilização que não houve antes e agora está se procurando corrigir? Exatamente isso. Que a gente na educação ambiental nem fala em conscientização, fala em sensibilização. Porque quando a gente conscientiza, é uma pedra bruta, então é a criança que a gente conscientiza. Então, o que a gente faz com o adulto? A gente mostra de uma forma, às vezes, não tão simples, muitas vezes, que impactando mesmo com vídeos, com dados, com números, o que está acontecendo com o planeta para ver se ele, de fato, entra nessa simbiose de perceber no que ele pode melhorar, onde ele pode estar contribuindo com o planeta, com a sua atitude, por menor que seja, para não impactar de forma negativa. Rafael, estava mais do que na hora de se passar a praticar, digamos assim, essas contratações e aquisições com essa preocupação ambiental? Primeiro, obrigado, Guto. Sim, sem sombra de dúvidas, estava mais do que na hora. Eu queria até retomar um pouquinho a sua pergunta. Você, logo no início do programa, colocou se a questão era tão importante assim que a gente precisaria instituir agendas para o governo se movimentar no sentido de comprar de forma sustentável. E sim, na verdade, o governo hoje é um dos maiores clientes, como você bem colocou, do mercado e é um importante indutor de práticas sustentáveis. Isso é muito importante ter em mente. E não é só aqui, não. Também fora, no exterior, isso é muito comum. A própria comunidade europeia tem um chamado livro verde que não só incentiva, como ensina as melhores práticas de compra sustentáveis. Então, já estava mais do que na hora, porque é o governo que vai
incutir na cabeça de cada um dos cidadãos a importância de se ter compras, projetos e, enfim, serviços ambientalmente sustentáveis e socialmente sustentáveis. Como é que faz para a gente dar uma dimensionada nisso? Para quem está assistindo Capital Natural agora, ter uma ideia do quão longe vai este impacto, Thaís, para depois passar de novo ao nosso Rafael. Qual é o tamanho dessa encrenca? Ou dessa boa atitude? O positivo, você quer que eu enfoque? Bom, na verdade, o positivo, a gente tem que mensurar contas. Então, é o que a gente consome e o que a gente paga. Um exemplo bem claro que aconteceu na Prefeitura de São Paulo foi quando da adesão da Prefeitura de São Paulo em 2005 a uma agenda ambiental do governo federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. A partir daquele momento, o que a gente começou a perceber? Que para a gente ter esse controle no âmbito público, qualquer âmbito, mesmo na sua vida privada, a gente precisa controlar custos, gastos. Então, era a conta de água, por exemplo, o quanto a gente gastava em água e o quanto se pagava em água. Então, como é que a gente ia fazer a diminuição disso? Então, inserindo dentro do contexto dos banheiros públicos, por exemplo. Então, a gente colocou torneira com temporizador, havia um sensorzinho que se colocava nas torneiras que diminuía a vazão da água. As válvulas, antigamente, elas eliminavam muito mais água quando você acionava. Então, isso... a partir do momento que a gente percebeu que tinha que fazer esse controle da água, por exemplo, que é um assunto hoje muito em pauta, começaram a haver produtos no mercado nessa mão de direção, que vinham para facilitar que a gente não gastasse tanto o meio ambiente, os recursos naturais. Então, muito ainda é acerto e erro, Guto. A gente não sabe tudo, o poder público não sabe tudo, é acerto e erro o tempo todo. Rafael, normalmente atendimento público... tem-se a ideia de que tudo é mais ou menos esbanjado, que não tem muito limite para as coisas. Agora não, né? O administrador, o gestor tem que estar ali com o livrinho na mão, digamos assim, com a regra na mão para não passar dos limites. Como é que isso se dá na prática? Você tem como ilustrar para a gente um pouquinho? Sim, é verdade, Guto. Hoje o administrador público ele está 10 vezes mais alerta do que o administrador público de 20 ou 30 anos atrás. E isso por quê? Porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público estão muito mais ativos e muito mais atentos ao uso dos recursos financeiros do poder público. E é natural, assim como a água, a madeira, o dinheiro também é um bem escasso e o poder público também tem que saber controlar os seus gastos. O que ocorre hoje, o que se vê, é que, embora a lei 8666, que é a lei que regra o processo de compra de produtos e serviços e obras públicas, embora essa lei não diga exatamente que tem que se comprar pelo menor preço, há uma ideia muito sedimentada no poder público, no sentido de que ele vai exigir alguns requisitos para aquele produto ou para aquele serviço, mas ele vai dar prioridade ao menor preço. E isso, a nosso ver, é um modo equivocado de enxergar a lei. Porque é evidente, o menor preço sempre é muito bem-vindo. Mas nem sempre o que tem o menor preço é o que melhor atende aos anseios da população, que, ao fim, é o que o gestor público deve se preocupar. Até porque muitas vezes você tem um produto que, embora ele não seja tão barato de início, o ciclo de vida dele ou a capacidade de economia que ele pode gerar implica lá na frente um resultado financeiro muito mais vantajoso do que simplesmente aquele aparelho ou aquela construção ou aquele copo de plástico que parece ser mais barato nesse primeiro momento, mas que depois exige de você um dispêndio de energia, um dispêndio de recursos financeiros e até uma logística muito mais complexa e custosa para você dar fim a esse tipo de produto. Em outras palavras, pelo menos em parte, você está sugerindo também que o melhor resultado vai se oferir à medida em que houver uma continuidade na utilização e implementação dessas práticas, porque, afinal de contas, se hoje for assim, na próxima legislação ou na próxima
próximo mandato de uma esfera qualquer de governo for adotado outro expediente, aquele melhor resultado já vai ficando para trás, já vai se perdendo. Ou seja, tem que haver uma continuidade, tem que haver planejamento e uma sequência da implementação e adoção desses programas. Não é um pouco sempre, isso também, Thaís? Sempre. A continuidade é fundamental, né? A gente sofre um pouco da sazonalidade pelas mudanças de governo, né? Mas o ideal é que isso não acontecesse, porque uma prática como essa, uma agenda ambiental nessa cidade de São Paulo, trabalhando com 31 subprefeituras, 28 secretarias, autarquias e empresas públicas, é alguma coisa que não se pode perder. Pelo contrário, a gente tem que impulsionar, tem sempre que mostrar a presença, a importância de uma agenda como essa na cidade de São Paulo do tamanho que ela é. E que essa ação não fique só no âmbito do trabalho, não. Que não fique só no espaço de trabalho. Que a gente leve isso para a nossa casa, para as nossas escolas, para a associação de moradores que você frequenta, o clube, sua igreja. Isso a gente pode levar e se tornar alguma coisa muito maior. Aonde o poder público às vezes não chega. Né? Às vezes o poder público não chega a atender esses espaços que são privados. Mas a gente, enquanto alguém consciente, sensível dessas ações, pode estar levando. A periodicidade, manter a continuidade é tudo para mim, em qualquer programa. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente retoma, vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta continuamos debatendo as compras públicas sustentáveis e seu potencial de impactos positivos. Você fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre as chamadas compras públicas sustentáveis, ou seja, o momento em que o Estado resolve comprar apenas produtos socialmente e ambientalmente corretos. Nossos convidados hoje são o advogado Rafael Marinangelo e a servidora pública Thaís Horta, ambos atuantes na área. Rafael, a gente está às portas de uma eleição, daqui a pouco a gente vai ter mais outra eleição no nível municipal e quando se trata de sustentabilidade, muito frequentemente se ouve dizer o seguinte, tem que começar cuidando cada um do seu quintal. Isso mesmo. Né? Não adianta pensar no macro se aquele quintalzinho, aquela horta, aquela terrinha que você tem no fundo da casa não funciona. Mas eu já fiz uma divagação aqui, na verdade estava querendo perguntar ao Rafael, a experiência que você tem, o governante, o político brasileiro no caso, tem essa visão ou está passando a ter essa visão de mais longo prazo, Rafael? Ou está sendo, nem que seja para dizer, está sendo obrigado por lei a adotar? O que você tem experimentado nesse sentido? Olha, Guto, o que nós temos visto é que o político, acho que muito mais por necessidade do que por vontade, está sim tendo que se adequar a uma visão um pouco mais abrangente do que é fazer política. Essa necessidade aí você está falando porque você é um cavalheiro, não quer dizer que ele está sendo obrigado, né? Mas não, eu posso dizer. Ele é obrigado, mas veja, é obrigado por força de lei. Mas a gente sabe muito bem que, infelizmente, a lei não é aplicada sempre a todos os casos e muitas vezes a gente tem as famosas leis que não pegam. Né? O que eu vejo mais é muito mais uma pressão da população para que políticas sustentáveis sejam adotadas e isso significa, sim, então, dar uma continuidade maior àquilo que o seu antecessor fez, ainda que de outro partido, ou ainda que de uma chapa contrária àquela que ele defende, porque a questão da sustentabilidade não é passe de mágica. Sustentabilidade é, basicamente, educação e persistência. Educação, porque todos têm que estar sensibilizados, como disse a Thaís, ou conscientizados de que é importante, sim, você cuidar dos nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, persistência, porque não se muda uma mentalidade ou não se muda aquilo que está já ali consolidado de uma hora para outra. A respeito, aliás, da sua atuação mais especificamente na área com a A3P, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho mais. A gente falou quase que de raspão só. Queria que você detalhasse um pouco mais para a gente como é que ela se deu e principalmente os resultados práticos e o alcance desses resultados que você percebeu. Tá certo. Então, como é que a gente trabalha uma agenda ambiental num país como o Brasil? Quando foi lançada essa agenda para o país inteiro, São Paulo foi o primeiro município que aderiu a essa agenda, que era motivo de muito orgulho, né, de ser o primeiro município do tamanho que é São Paulo a aderir a uma agenda, como seria essa agenda A3P para o país inteiro. Então, o que se deu? Todas as subprefeituras, secretarias e empresas públicas precisariam ter uma comissão formada para trabalhar essa agenda no que dizia respeito ao município de São Paulo.
Então, essas comissões, que seriam equipes de pessoas, estariam reunindo-se para poder trabalhar os assuntos básicos, que são 5 eixos da agenda: água, energia, resíduos, as compras públicas sustentáveis e a valorização do servidor e dos colaboradores. Então, inicialmente, essa comissão era formada, nós nos reuníamos periodicamente, então, todos os meses estávamos juntos para poder saber o que dentro do acerto e erro que eles constatavam. Naquela subprefeitura, por exemplo, estava dando certo. Então, as contas eram o nosso grande indicador de que estávamos indo no caminho certo. Tá, e como é que a gente controla a energia? É no interruptor mesmo, sabe? Espaços que não haviam ninguém, auditórios vazios, com tudo iluminado, às vezes corredores onde ninguém passava. Era desligar mesmo pelo interruptor. Alguns espaços públicos conseguiram tirar aquela chave, por exemplo, algumas escolas, uma chave iluminava a escola inteira. Então, conseguimos que isso não acontecesse mais, que houvesse a individualização dessa energia. Então, que fossem interruptores em cada sala, interruptor nos corredores, ou sensores de presença onde as pessoas estivessem passando. A coleta seletiva foi alguma coisa fortemente implantada, até porque tínhamos um programa muito forte com as cooperativas, então a destinação desse resíduo sempre dávamos a importância para que fosse para as cooperativas, onde a gente trabalhava o social e o ambiental também, com essas pessoas cooperadas. E aí, em 2007, quando esteve no Brasil, em 2006, Helena Noguês, de Barcelona, em 2007 começamos a falar das compras públicas, que era um dos eixos que a gente não sabia muito bem como trabalhar isso no espaço público, Prefeitura de São Paulo. E aí começamos a trabalhar as compras públicas, especialmente na Secretaria do Verde, que foi aonde a agenda ambiental esteve alocada, e foi dali que teve esse impulso para a cidade inteira. Os compradores da Secretaria do Verde, muito sensíveis a essa causa, rapidamente entenderam que era um trabalho que só dependia deles, exigir que as compras viessem de forma sustentável. E aí, em contrapartida ao trabalho deles, eu, junto com a minha equipe, elaboramos um curso de compras públicas sustentáveis com alguns parceiros que pudessem sensibilizar essas pessoas que compravam dentro do espaço público, que não só Secretaria do Verde. Então, trouxemos a Advocacia Geral da União, trouxemos a Faculdade Getúlio Vargas, trouxemos a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, trouxemos a Procuradoria do Município da Prefeitura de São Paulo também para o nosso curso. A Secretaria do Verde foi modelo, na maioria desses 8 anos, aonde estava influenciando essas compras sustentáveis de forma positiva no município de São Paulo, a ponto de influenciar o Estado inteiro. Então, São Paulo, muitas vezes, era convidado para dizer para o Brasil como é que comprava de forma sustentável em cursos de compras desses outros parceiros. Esse trabalho se multiplicou? Ele tem ramificações hoje tem no país todo? Tem ramificações no país todo. Até porque, como a agenda ambiental é em âmbito federal, né? Então a agenda está em alguns outros estados. E o mais importante, que tem estados, Guto, que às vezes não tem a agenda ambiental implantada, mas tem iniciativas da agenda ambiental. Então, por exemplo, algum estado que não consiga trabalhar água, energia, resíduos, compras e a valorização do servidor, mas quer trabalhar com uma coleta seletiva exemplar. Ok, então tem uma ação de coleta seletiva. E a agenda possibilita isso. Que não necessariamente você trabalhe com todos os eixos, os 5 eixos da agenda, mas que você possa trabalhar um deles de forma exemplar. Até porque a agenda ambiental, uma vez por ano, oferece um prêmio de melhores práticas. Que isso em Brasília, o Ministério do Meio Ambiente é quem divulga esse prêmio, é quem faz a entrega desse prêmio. E projetos inúmeros se inscrevem para esse prêmio no Brasil inteiro. São Paulo muitas vezes se inscreveu. A gente não ganhou o prêmio, mas a gente era convidado para contar o que esse transatlântico chamado São Paulo conseguiu fazer com essa agenda ambiental. Tá certo. Eu vou chamar o nosso último intervalo da edição de hoje. Na volta a gente continua falando sobre as compras públicas sustentáveis. E você fica agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre as compras públicas sustentáveis e sobre como elas podem ser um importante estímulo para o desenvolvimento sustentável. Os nossos convidados são o advogado Rafael Marinângelo e a servidora pública Thais Horta. Ambos atuam nessa área. Eu queria passar para um outro aspecto dessa nossa discussão. O Rafael mencionou num artigo, tive fazendo a pesquisa para a nossa entrevista, você mencionou em artigo recente até a vantajosidade, né, entre aspas, de um processo licitatório baseado em premissas de sustentabilidade. Dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente medir claramente que vantagens são essas, que impacto é esse, que extensão é essa?
Dá sim, Guto. Normalmente, o que se tem como vantajosidade para a administração pública é o menor preço. Tá? E sabe bem disso, foi aquilo que a gente comentou logo no início do programa. Mas o fato é que há outros elementos que são vantajosos à administração pública e que, portanto, justificariam licitações que contemplem esses elementos de vantajosidade e que são facilmente aferíveis. A própria Thaís deu aqui um exemplo. Quer dizer, num projeto de uma escola pública, ao invés de se fazer uma única chave de liga e desliga de toda a iluminação da escola, é muito mais vantajoso se ter determinados plugs em determinados locais da escola, que você tem um controle melhor e maior do gasto de energia. E aí a primeira coisa que o administrador público vai dizer é o seguinte: sim, mas custa X reais eu fazer uma única chave de liga e desliga e vai custar X vezes um outro número, por exemplo, X vezes 10, eu fazer um interruptor em cada sala. E aí o pensamento menor é aquele de dizer, então vou fazer um único interruptor, porque isso vai significar uma maior economia. O custo menor. Na execução da obra. Mas veja, não é isso que nós temos que ver. E aí dá para mensurar sim. Vou pegar então, vou fazer um estudo detalhado de quanto eu vou economizar de energia elétrica, podendo utilizar a energia somente nos ambientes que estão sendo efetivamente utilizados, e fazendo-se uma conta aí que qualquer engenheiro de custo sabe fazer, ele vai verificar que no fim, aquilo que pareceu um pouco mais caro na execução da obra, vai redundar numa economia extremamente significativa durante o uso daquela obra. O grande problema hoje, Guto, que a gente vê é que, por melhor intencionados que sejam os gestores, a preocupação em ser penalizado ou mesmo que a licitação seja frustrada por alguma medida de um órgão de controle, faz com que eles prefiram repetir o mesmo. Porque é um trabalho de convencimento, é um trabalho extremamente difícil dos gestores conscientizar a si mesmos e aos órgãos de controle sobre a importância da sustentabilidade. Antes de tudo, conscientizar ou sensibilizar a si mesmos, né? Eu queria ir um pouquinho adiante para tentar dar uma ilustrada nessa nossa conversa, começar com a Thaís, para lhe perguntar quais as diretrizes sobre as quais essas compras devem se pautar. A gente está falando aí de quê? De usar melhor os recursos naturais, proposta para, por exemplo, tratar melhor o lixo, a logística reversa, por exemplo, que é um tema quente do momento. Quais são aí, dá uns parâmetros para a gente pensar o que tem que estar na cabeça do gestor para seguir esse nosso procedimento? Eu penso que algumas diretrizes que devem ser deixadas bem claras são, em primeiro lugar, o que diz respeito à nossa aquisição que impacte de forma positiva o meio ambiente ou de forma negativa. Por exemplo, se a gente não tem a coleta seletiva, né, é claro que a gente está impactando de forma negativa o meio ambiente, então a gente está desperdiçando os recursos naturais. Então sempre tem que ter essa contrapartida, né? O que de recursos naturais eu estou usando na fabricação de um copo de papel, por exemplo, e de um copo de plástico? Né? O copo de plástico, a origem é petróleo. O copo de papel é papel, sendo que o copo de papel ele se decompõe em contato com o meio ambiente em 2 meses. Sabe, se a gente colocar na coleta seletiva, ele vai para a coleta seletiva. Então, ele tem 2 caminhos muito positivos. Então, assim, tudo vem do que é solicitado em compras para a gente dizer como é que a gente vai inserir critérios de sustentabilidade nessa compra. Eu acho muito interessante quando a gente vai contratar uma empresa de limpeza, por exemplo, que a gente pede para que as empresas de limpeza já venham com sensibilizadas com relação à coleta seletiva. E você falou de logística reversa, a gente consegue hoje ter trabalhos fantásticos com relação à logística reversa, que às vezes a população não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, a HP é uma empresa que faz um trabalho excepcional com relação aos cartuchos, que é um telefonema, naquela mesma semana eles se organizam para fazer a coleta desse cartucho que foi utilizado. Então, isso é logística reversa exemplar. Eu concordo que o trabalho deles não é tão divulgado, mas precisa ser. A mídia precisa saber que isso acontece, a população precisa saber que acontece e que existe uma destinação legal. Pilhas e baterias também existe logística reversa hoje. As lâmpadas nem tanto, mas é a nossa consciência de levar em locais hoje que recebam essas lâmpadas para essa destinação ser legal e que seja também uma logística reversa, né? Que volte depois para o mercado de forma sustentável.
Então, tudo é a nossa relação com o que a gente produz. Queria, muito curioso para lhe perguntar, Rafael, que instrumentos a própria sociedade tem para exercer o controle social, digamos assim, nas compras e contratações públicas? Está preparado, está sendo preparada para fazer essa devida cobrança também, na hora que, afinal de contas, os governos fazem essas aquisições? Eu acho que ainda falta muito a fazer. A população não está completamente preparada, mas há alguns setores que estão sim muito bem informados. E isso ajuda nas audiências públicas, por exemplo, que são instauradas pelo próprio governo para poder definir algumas estratégias de aquisição de material ou mesmo de obras públicas, que aparecem com mais força para exigir que algumas políticas de sustentabilidade sejam aplicadas naquela aquisição de produtos ou serviços. Então, isso é realmente muito importante. E também é muito importante na medida em que o poder público, ou melhor, desculpa, que a população começa a ter um comportamento indutor do uso daquilo que é sustentável. Isso é extremamente importante. A partir do momento em que o governo percebe que a população passa a não mais aprovar determinado desperdício de recursos públicos, por exemplo, isso automaticamente se reverte para o gestor público. Muito provavelmente ele não conseguirá dar sequência à sua política numa nova ou futura eleição. O maior exemplo de consciência da população foi a própria adesão espontânea a essa economia dos recursos hídricos de São Paulo. Embora o governo tenha sustentado constantemente de que não há um risco de desabastecimento, o fato é que a população se mobilizou e está empenhada em reduzir o consumo de água. E, curiosamente, olha aí o movimento dela, ainda que de modo desorganizado, o que você percebe, em especial nos veículos de comunicação, é que a população está exigindo, sim, dos órgãos públicos que aqueles vazamentos pontuais de água, que é comum todo mundo ver na rua, sejam consertados, sejam reparados o mais rápido possível. Muito bom. O nosso programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças de Thaís Horta, que é servidora municipal e coordenou por 8 anos a chamada A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública. Também a Rafael Marinângelo, que é advogado e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e membro da Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da OAB São Paulo. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches e até o próximo programa. Até lá.